da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje o nosso tema é ansiedade, somatização e ectoplasmia. Olá, seja bem-vindo a mais um Ciência e Espiritualidade, aqui na sua TV Mundo Maior. Nós estamos vivendo um mundo muito agitado, onde o tempo parece cada vez mais curto, as horas parecem não durar uma hora, os dias parecem ter menos de 24 horas. E uma análise bem rápida e superficial sobre o assunto nos diz que, pelo menos, o fato da comunicação ser tão instantânea, o fato de nós tomarmos consciência tão rápido do que está acontecendo ao nosso redor, isso nos dá essa sensação de urgência. E essa sensação de urgência, ela é ansiogênica, ou seja, ela gera em nós uma grande ansiedade. A ansiedade, ela pode ser a base de alguns processos patológicos. Ela gera problemas emocionais e ela pode ser somatizada, ou seja, esses problemas emocionais eles podem acabar se manifestando fisicamente. E o que a espiritualidade tem a contribuir nessa relação? Como é que nós podemos diminuir a nossa ansiedade e como é que nós podemos fazer para que essa ansiedade que vai ser gerada, quase que consequentemente ao nosso modo de vida atual, como que ela pode ter um impacto menor na nossa saúde? E essa relação entre a ansiedade, os nossos sentimentos e a nossa saúde, os nossos tecidos, as nossas células, como ela é intermediada? Será que ela não é intermediada pelo ectoplasma? E se existem maneiras de nós manipularmos isso de uma maneira mais adequada para evitar que a nossa ansiedade, que as nossas preocupações, que a nossa antecipação do futuro, ela acabe gerando doenças por alteração dessa força estrutural, transdimensional, que é o ectoplasma. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós trouxemos o Dr. Flávio Brown. O Dr. Flávio já é um convidado constante aqui no nosso Ciência e Espiritualidade e, por ser psiquiatra, espírita, ele tem uma contribuição bastante importante a nos dar sobre o assunto. Vamos ouvir a entrevista? Para falar sobre o tema de hoje, estou com o Dr. Flávio Brown Fiorda. Ele é presidente da Associação Médico Espírita de Santos, da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada e também é médico psiquiatra. Flávio, obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade, para falar sobre esse tema que muitas pessoas vêm se queixando nos dias de hoje, a ansiedade, Então, o que vem a ser essa ansiedade? Bom, um abraço para os nossos amigos telespectadores, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui mais uma vez. Parece que é uma doença endêmica, que está cronicamente no nosso viver, na nossa sociedade, uma doença, um transtorno dos tempos modernos, dos tempos atuais, O que a gente entende por ansiedade seria assim, um transtorno do humor relacionado a uma certa apreensão, uma certa preocupação, eu diria também, com relação às coisas do futuro, gerando uma certa insegurança no viver, no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito do seu dia a dia, do cotidiano principalmente, que gera uma certa insegurança e um certo medo daquilo que está no porvir. Tem mais casos de ansiedade hoje? Porque aparentemente mais e mais pessoas estão se queixando, Existem mais casos ou apenas as pessoas estão se expondo mais? Estão se expondo mais, hoje a mídia é muito rápida nessa transmissão do conhecimento, nas informações, Mas nós achamos que as pessoas se dão um autodiagnóstico muito fácil. Eu sou ansioso, ou eu sou nervoso, isto ou aquilo. É muito fácil dar um rótulo de uma doença psiquiátrica como a ansiedade, sem a gente analisar o que está por detrás dessa ansiedade. A ansiedade, o que a gente entende em paralelo ao tradicional, seria uma certa tendência daquela pessoa de querer ter sempre o controle das situações da vida, o que é impossível, porque nós controlamos tudo que a gente vive, nós vivemos na arte, às vezes, do improviso, se adaptamos a situações fáceis, difíceis, Então, o que a gente vê por detrás dessa ansiedade são pessoas inseguras, que têm uma dificuldade de confiar em si mesmas e tem uma certa tendência a serem controladoras.
uma certa necessidade intrínseca daquela pessoa, até por um instinto de sobrevivência, né? A nossa herança das espécies, da evolução das espécies que todos nós humanos trazemos, desse instinto de se preservar, de se sentir seguro, garantido, para que nenhum mal aconteça. Né? Então as pessoas falam, eu sou ansiosas, mas no fundo elas são mais controladoras do que propriamente ansiosas. Bom, quando a gente fala em ansiedade também, a gente pode falar que existe uma ansiedade boa ou apenas a patológica? Pois é, a gente dividiria uma ansiedade boa, entre aspas, naquela benéfica, né? Aquela ansiedade que vai fazer você administrar o que está no porvir. Por exemplo, você vai se preparar para um fato. Então, vai vir uma frente fria, eu vou deixar um casaco, que eu vou precisar usar aquele casaco. Eu vou ter uma dívida a ser paga no mês que vem, eu vou guardar um dinheirinho para ter o dinheiro no mês que vem. Então, eu vou me preparar para alguma coisa, então isso vai me facilitar a minha vida, vai me dar qualidade de vida. Eu vou administrar o que está no porvir, não controlar. A patológica seria aquela reação de ansiedade desproporcional em relação ao fato que está no porvir. Certo. Por exemplo, eu vou viajar daqui a 15 dias, aí eu já perco o sono desde hoje. Não é necessário reagir dessa maneira, mas algumas pessoas reagem. Então elas precisam saber, de alguma maneira, controlar-se para viver o hoje e não estar presa no futuro. O ansioso é aquela pessoa que está muito presa no porvir, presa no futuro. Então, como você mesmo disse, o controle, né, seria a grande palavra, né, para a gente entender esse aspecto da ansiedade. Do controle, exatamente. Nós, naturalmente, temos uma tendência a sermos controladores ou nos prepararmos para as situações. Mas a vida nos pega, nos apronta muitas surpresas, certo, agradáveis, desagradáveis, coisas que estavam previstas, muitas coisas imprevistas, e nós precisamos nos adaptar a algumas dessas situações sem cair no transtorno da ansiedade. Certo. Bom, e essa ansiedade patológica, né? Porque a gente sabe que existe a ansiedade, digamos, né, boa, se a gente pode chamar de boa, aquela que vem antes de um casamento, antes de um aniversário, antes de uma viagem até, né? Sim. Mas essa ansiedade ruim, né, a que chega a ser patológica, quais são os sintomas que ela pode desencadear? Você citou que é a falta de sono, né? Que pois mais? Aí cairíamos nos transtornos de somatização, certo, que são aqueles sintomas físicos não explicados clinicamente. Certo. Então, vamos fazer o seguinte, Flávia, até para a gente não cortar a nossa linha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a somatização no nosso próximo bloco. Você que está nos assistindo, voltamos já já.